Olá, obrigado você que nos acompanha, está nos assistindo em mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso abraço, o desejo de muita saúde em primeiro lugar, de muita proteção de Deus. Todo mundo está precisando muito, principalmente dessas duas coisas. Muita paz e esperanças. É o que todos nós precisamos neste momento tão crítico, né, que nós vivemos. Hoje, sexta-feira, início de final de semana, dia 9 de abril de 2021, nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui no Jornal ACN de hoje. Temos notícias, as principais notícias nacionais, temos informações aqui da nossa região e muitas notícias aqui da cidade de Porangaba. A gente vai começar com a previsão do tempo, você vai ficar sabendo como vai ser o clima, o tempo e a temperatura nesse final de semana para a nossa região. Vamos falar de um assunto aqui que lá em 2015, gente, foi um escândalo, não se falava de outra coisa. Hoje eu estou percebendo, é a mesma notícia, só que mudando os personagens. Com essa mudança de personagens, eu estou percebendo que a grande mídia, principalmente, né, tá de bico meio fechado, não está tratando o assunto com a devida importância, ou da maneira com a qual tratou em 2015. E é algo de extrema gravidade. É algo para mudar os rumos do país. É algo que mudou os rumos do país de 2015 para 2016, mas que agora está sendo ignorado. E é exatamente a mesma coisa, com a mudança de um único personagem. Já eu falo para você sobre o que se trata. Bom, gente, nós também temos que falar aqui do miliciano religioso. Pois é, o miliciano Fabrício Queiroz, celebrando um culto de ação de graças por término da prisão. Você também vai ficar sabendo sobre o caso do menino Henry, né? O último pedido da criança ao seu pai, instantes antes de ser assassinado pelo padrasto, com o apoio da mãe. Você vai ficar sabendo qual foi o último pedido do garotinho Henry, de 4 anos. O último pedido que ele fez para o pai. Ainda sobre o caso Henry, fria e egocêntrica, mãe de Henry tira selfie sorrindo ao depor após a morte do filho. Gente, nós vamos falar sobre a lista de pessoas que estão esperando por leitos em hospitais da região. Porangaba está na lista. Temos também aqui notícia de Porangaba, acidente na nossa cidade, caminhão descontrolado batendo em muro, lá no bairro dos Nunes, em muro de casa no bairro dos Nunes. Ação da Polícia Militar, a PM apreende arma e prende homem na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Porangaba registrando, como você já soube, nós colocamos lá no nosso site, nós vamos falar sobre isso também, 2 mortes no espaço de 24 horas por Covid-19. Temos também prefeito de Porangaba e presidente da Câmara com Covid. E vamos destacar também o boletim Covid-19, trazendo mais uma pancada de novos casos, infelizmente. Estas e outras notícias a partir de agora aqui no nosso Jornal ACN. Nesse jornal que tenta trazer para você de tudo um pouco, né? Informação, opinião, bom humor. Se bem que está difícil tentar entrar num clima de bom humor com tantas coisas ruins acontecendo, né? Está muito difícil. Mas a gente vai tentando, né, te informar e suavizar a vida um pouco, né? Bom, gente, o clima tá para praia para os negacionistas. Eu digo que os negacionista é um termo gourmet, uma linguagem, né, uma linguagem Nutella que inventaram para chamar a pessoa de burra. Não pode chamar de burro, ou não chamam de burro porque acham muito agressivo, né? Então inventaram o termo gourmet aí, negacionista. Então vai ter muito negacionista que nesse final de semana vai achar o tempo bom para praia. E realmente vai estar.
Mas haja você se for para a praia, né? Faça-me o favor também. Bom, gente, no estado de São Paulo tem uma massa de ar seco que entrou no nosso estado esses dias, né? E o céu fica com poucas nuvens, principalmente nesse final de semana, e não há previsão de chuva. A umidade do ar vai ficar bem baixa e requer cuidados. Isso em todo o território do nosso estado, em todo o estado de São Paulo, ar seco, calor e sol durante o dia. Já no período da noite, queda considerável na temperatura e aquela sensação de friozinho, típica de outono. Em Porangaba, segundo o Climatempo, nossa cidade de Porangaba aqui e na nossa região, mas especificamente aqui em Porangaba, fim de semana de calor, sem previsão de chuva, temperatura máxima que chega aos 31 graus durante a tarde e caindo, chegando até os 15 graus na madrugada de sábado agora. Não há previsão de chuva pelos próximos dias, o tempo ficará bem seco em toda a região, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 40%, quando o indicado pela Organização Mundial de Saúde é de 60%. Então, cuide da sua saúde, e é um problema sério, né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde qualquer sintoma gripal causa uma preocupação danada. Você ter uma umidade relativa do ar baixa, principalmente para quem tem problema respiratório, rinite, sinusite, já sente aquele desconforto e já fica de cabeça quente. O que será que eu tenho? Será que é algum sintoma da rinite, da sinusite? Ou será que é alguma coisa pior? Então essa informação não é muito boa do ar ficar seco, porque com certeza quem já tem esses problemas respiratórios crônicos podem sentir um desconforto e ficar de sinal ligado. Mas se você já sabe que você tem um problema de sinusite, rinite, que já é crônico, e notar uma diferença na aquele sintoma típico que você sempre sente já nesse final de semana, fique tranquilo, porque pode ser aí realmente sintoma por causa da umidade baixa do ar. Mas se você desenvolver algum outro sintoma que não seja típico desses sintomas que você sempre sente, fica aqui aconselhado, procure imediatamente uma unidade de saúde, né, para saber o que realmente se passa. Bom, gente, eu vou falar hoje aqui sobre um assunto que entre 2015 e 2016 tomou conta de todos os jornais, telejornais, jornais, internet, enfim, a mídia se dedicou única e exclusivamente para falar deste assunto. Não vem ao caso dizer se a pessoa que foi ou estava envolvida neste ato tem ou não culpa. Não estou dizendo e não vou entrar nesse parâmetro, né, de analisar se tinha ou não culpa. Mas a mesma coisa está acontecendo agora. Também não sei se convém entrarmos no assunto de ser ou não culpado. Mas é a mesma coisa, nós vamos falar do ato em si. Gente, neste orçamento de 2021, estão acontecendo as famosas pedaladas fiscais. É mesmo, é? E são exatamente as mesmas pedaladas fiscais que derrubaram a ex-presidente. Ela gostava de ser chamada de presidenta, mas o termo correto é presidente, Dilma Rousseff. São exatamente as mesmas coisas. Além da mídia, eu não estou vendo aquele pessoal que se diz apoiador da honestidade bradando o feito da pedalada fiscal agora, cobrando explicações ou cobrando
punição pela pedalada fiscal do senhor Jair Messias Bolsonaro. Onde estão os honestos do Brasil que em 2015 e 2016 estavam todos alvoroçados na internet? Onde estão esses honestos? Parece que sumiram, né? Acho então que o país, pode-se dizer então, que de 2016 para cá o país deixou de ser um país de honestos. Porque os honestos do Brasil que cobravam punição, que ventilavam esse fato nas redes sociais, também na grande mídia, esse pessoal honesto que cobrava punição por isso sumiu. Então é possível sim afirmar que de 2016 para cá não tem mais honestidade no Brasil. Olha, não é opinião minha, mas é o que vocês levam a gente a pensar, né? Olha só, gente, vou explicar certinho para você. O orçamento de 2021 deixou o presidente Jair Bolsonaro sem recursos suficientes para o Plano Safra. Foi esse o mesmo programa que ficou sem repasse da União em 2015 e serviu de base para a queda de Dilma Rousseff. De acordo com membros do governo ouvidos pela Folha de São Paulo, a situação é considerada muito grave. Isso pode gerar acusações de crime de responsabilidade contra o governo, o que pode levar a uma ameaça de impeachment. Eu já vou comentar agora o seguinte: não vai ter impeachment. Por quê? Porque todos os corruptos, bandidos do Centrão, e o Centrão só tem bandido corrupto. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Valdemar Costa Neto, mensaleiro, tá no Centrão. Você pega aí o Roberto Jefferson, bandidão de primeira categoria, tá no Centrão. Então, não vai ter impeachment. E antes nós tínhamos o Centrão querendo abocanhar o poder, liderados pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, outro bandido, ele era um bandido diferente dos atuais que estão lá agora nas cadeiras do Congresso, do Lira e do presidente do Senado. Porque ele tinha culhão, então ele foi lá e abriu o processo de impeachment. Esses já são mais frouxos, porque eles já estão mamando da teta e não têm ambição de mamar mais. Então não vai ter sequer a abertura do processo de impeachment. E se o fizerem apenas por questão teatral, digo isso porque se o fizerem, eles têm a certeza que o Centrão garantirá o poder a Jair Bolsonaro, que é a grande teta dos bandidos do Centrão. Então esquece, não vai ter impeachment. O que eu estou falando aqui é o fato da pedalada fiscal é a mesma pedalada fiscal no mesmo programa que impeachmentou Dilma Rousseff. E hoje, sequer se ver, com exceção da Folha de São Paulo, sequer nós estamos acompanhando nas outras mídias, se comentou sobre isso, foi só a Folha de São Paulo. Então tem alguma coisa estranha aí. É como eu disse, parece que os honestos de 2015, os algozes ansiosos pela punição da corrupção e da legalidade fiscal sumiram. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. É isso que eu estou tratando agora. Não estou dizendo se ele é culpado ou não, até porque o Fernando Henrique Cardoso deu mais de 150 pedaladas fiscais. O ex-presidente Lula deu, se eu não me engano, 64 pedaladas fiscais. Estavam corretos? Não estavam? Não estou discutindo isso, não estou entrando nesse termo. Não estamos entrando nisso ainda. Mas alguma coisa tem de estranho, porque um faz e não pode. Ou uma fez e não pode. Os outros estão fazendo e... O que está de estranho nisso? Eu acho que muita coisa.
Bom, vamos lá, continuando aqui. O orçamento foi aprovado pelo Congresso em março, com atraso. O texto precisa ser sancionado até o dia 22 de abril pelo presidente Bolsonaro. Um dos efeitos mais imediatos é que o Plano Safra 2021-2022 vai ficar travado até que o impasse seja resolvido. Isso afeta um programa que movimenta centenas de bilhões de reais em empréstimos ao setor agrícola, que é justamente a base eleitoral de Bolsonaro. Alertas sobre o problema têm sido feitos nos últimos dias por diferentes técnicos do Ministério da Economia e até pelo secretário do Tesouro Nacional, o Bruno Funchal. O secretário enviou a colegas da pasta um texto que foi obtido com exclusividade pela Folha, no qual indica possível crime de responsabilidade de agentes públicos pela situação e demanda de providências. A falta de verbas para o programa ocorreu após o Congresso cortar recursos de diferentes ações obrigatórias na transmissão da proposta. Entre os cancelamentos estão 2,5 bilhões de reais originalmente destinados ao Plano Safra. O programa ficou com um déficit calculado de 2 bilhões e 300 mil a até 2,7 bilhões em relação aos 6 bilhões demandados no ano passado, nesse ano, aliás, de 2021. Eram 6 bilhões que eles previam, mas tem aí esse déficit calculado de até 2,7 bilhões. A maior parte da verba prevista para o Plano Safra é de obrigação já assumida pela União. A falta devida dos pagamentos do Tesouro aos bancos públicos que operam o programa representaria um empréstimo das instituições à União, algo que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, o Plano Safra não pode ficar sem dinheiro para operações já contratadas. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz em seu artigo 36 que é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qual os beneficiários do empréstimo, na qualidade de beneficiários de empréstimo. Ou seja, o governo está proibido de tirar dinheiro de uma área para abastecer outra que já está com o dinheiro comprometido, ou melhor, prometido. Né? Em 2015, durante a gestão da petista Dilma Rousseff, o Tesouro deixou de pagar 3,5 bilhões ao Banco do Brasil pelo programa, em valores da época. Em valores atualizados está 4,4 bilhões de reais. 5 anos após a queda de Dilma, o Plano Safra volta a gerar preocupações. Funchal alertou a colegas da pasta que o Tesouro não tem recursos suficientes para compensar os cortes na proporção promovida pelo Congresso e disse que a situação gera risco e que estão expostos os agentes públicos da Secretaria do Tesouro Nacional e, consequentemente, Ministério da Economia e, consequentemente, quem comanda essas pastas, que é o presidente da República. O secretário demanda providências do Ministério, inclusive junto ao Congresso Nacional. Ele diz que, sem medida, o cumprimento das normas legais sobre o processo orçamentário pode ficar impossibilitado, sob risco de responsabilização dos agentes públicos que deram causa à presente situação. Estão sendo discutidas diferentes medidas em paralelo para mitigar os cancelamentos, porém as ações são consideradas insuficientes agora. Está em debate, por exemplo, aí é que vem a pedalada, reduzir até 300 milhões de reais novas contratações do Plano Safra em 2021 e deixar de publicar portarias liberando novos recursos para o Plano Safra 2021-2022, com impacto inicial de 600 milhões de reais. Como ainda assim restaria um rombo enorme nas contas, foi solicitada uma maneira de o Ministério da Economia recompor as ações do Plano Safra. Ainda não se sabe de que área esse valor poderia sair. É essa a pedalada fiscal. Você tirar de uma parte para tampar o rombo em outra. Técnicos avaliam que será necessário um novo projeto de lei para recompor os valores. Mesmo esse remanejamento de verba no orçamento, no entanto, depende de corte de outras despesas, como recursos para obras que foram elevados pelos parlamentares. Deixa eu vir já aqui para o final, gente. É o seguinte. Mesmo que o presidente vete as emendas e envie um novo projeto para recompor as verbas do Plano Safra, caso esse seja o caminho adotado, o governo ainda teria que correr para obter a aprovação do Congresso
e remanejar recursos até o meio do ano. A partir desse prazo, ficaria configurado o empréstimo dos bancos à União, conforme determinado o Tribunal de Contas da União. A chamada pedalada fiscal é isso. Sem recursos para despesas obrigatórias, o orçamento de 2021 tem semelhanças com o de Dilma durante o processo de impeachment. Na época, Dilma também apresentava projeções de receita que não eram garantidas. Só que agora, no orçamento que Bolsonaro está para sancionar, técnicos do Congresso dizem que a contabilidade criativa foi ampliada, mesmo em relação ao período da petista, criticada pela maquiagem nas contas públicas. Estamos aí diante da exata e mesma situação de 2015 e eu quero saber por quê. Por que a grande mídia? Por que os honestos do Brasil sumiram e não estão tratando o assunto com a devida importância? Com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego para a polícia, para o repórter. Para o repórter, para o escrivão, para delegado, para juiz, para promotor, né? Tudo através de mim que sou ladrão. Pô, então você está contribuindo aí. Eu estou contribuindo para o bem de todos, né? Bom, gente, é claro que as igrejas estão abertas para todos. Inclusive, a igreja é feita para o pecador. Deus, Jesus Cristo estão abertos aos pecadores. Porque os santos já estão com eles. Os pecadores é que precisam chegar até Deus, até o Filho de Deus, até Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Mas olha só, o policial militar, eu não sei por que não falam miliciano. Ele é miliciano, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, celebrou junto com a mulher, a Márcia Aguiar, e tem motivos, inclusive, para celebrar a Márcia Aguiar. Ela vai receber, se você está passando necessidades e não vai receber o auxílio emergencial, saiba que a esposa de Fabrício Queiroz, ela recebeu a primeira leva, né, do ano passado, do auxílio emergencial, recebeu todas as parcelas, e foi aceito o cadastro dela para ela continuar recebendo, tá? Ladrão é ladrão. É, e mané é mané. Então, a Márcia Aguiar, ela vai continuar recebendo o auxílio emergencial, e ao lado do Fabrício Queiroz, eles celebraram na igreja uma grande vitória do casal, num culto de ação de graças na noite de ontem, na igreja Nova Vida de Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Não quero nem saber como os cofres dessa igreja devem ser abastecidos, né? Mas já faço uma ideia. O próprio Queiroz compartilhou imagem chamando para o evento em suas redes sociais. Queiroz e Márcia conseguiram em março no mês passado o fim da prisão que tinha sido decretada no ano passado pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O Queiroz foi preso em Atibaia, na casa do Frederico Wassef, um dos advogados do senador Flávio Bolsonaro, que disse que nem sabia que o Queiroz estava na casa dele. É cara de pau. O Brasil é um país de tantos caras de pau, porque sabem que a impunidade é certa, né? A impunidade é uma coisa certa. Então a cara de pau aqui no Brasil, daqui alguns meses, eu creio que vai ter premiação para o maior cara de pau do Brasil, diante de tanta picaretagem e impunidade. Márcia chegou a ficar foragida por mais de um mês após a prisão ser decretada. O ex-assessor de Flávio foi apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como operador do esquema de devolução de salários que existia no gabinete do filho mais velho do presidente. E, inclusive, como foi comprovado pelo COAF o mês passado, né, também no gabinete de Jair Bolsonaro, aproximadamente R$500 mil em rachadinha. Rachadinha e a rachadona. Né? E até agora o presidente não respondeu. E os 89 mil na conta da Michele? O Bolsonaro não é... Após a prisão, a defesa de Queiroz, feita pelo advogado Paulo Emílio Catapreta, o nome, filha da mãe, não? Paulo Emílio Catapreta. Pois é, a defesa do advogado conseguiu habeas corpus
do ministro João Octávio Noronha, do STJ, que permitiu que ele e Márcia pudessem cumprir prisão domiciliar. A situação mudou em março, quando também o STJ decidiu revogar a prisão. Os dois agora respondem à denúncia apresentada pelo Ministério Público ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em liberdade. Ou seja, se você vai ser bandido, roube muito. Roube muito. Porque se você roubar pouco, se você furtar um saquinho de arroz no mercado porque não tem condição de comprar, se você está com a sua família passando fome, entrar no supermercado de uma mercearia, furtar um saco de 1 quilo de arroz, saiba que você vai apodrecer na cadeia. Agora, se você for igual o Fabrício Queiroz e operar milhões de reais em rachadinha, em roubo de dinheiro público, se você fizer isso, pode ter certeza, você vai ser colocado rapidinho nas ruas. Não se faz justiça para quem rouba o dinheiro dessa maneira. Bom, e vale lembrar, né, que existem provas sobre o roubo, né? Existem provas contra o Queiroz e contra o Flávio, que são os dados financeiros obtidos pela quebra de sigilo. Bom, gente, mudando de assunto. Caso Henry. O garotinho Henry, de 4 anos, fez um último pedido ao pai dele no dia 8 de março, algumas horas antes de ser assassinado pelo padrasto. A mídia trata isso muito... supostamente assassinado. Como assim supostamente? Existiam 3 pessoas no apartamento. A mãe, a vagabunda da mãe, o filho de miliciano do padrasto, que o Jairinho é filho de um político, um ex-político no Rio de Janeiro, envolvido em milícia também, deve ser amigo do Queiroz. E a pobre criança. Eram essas 3 pessoas que estavam no apartamento. A criança está morta. As outras 2 pessoas estão presas. E não foi queda. Então, por que não dizer e por que já não tratar esse Jairinho, que ainda chamam ele de doutor para as negas dele? Por que não tratá-lo como, sim, o criminoso que matou a criança de 4 anos, Henry? E alguns instantes antes de ser assassinado pelo padrasto, o menino Henry Borel, de 4 anos, fez um pedido ao seu pai. De acordo com o engenheiro Leniel Borel, assim que chegou no condomínio onde o menino morava com a mãe e o padrasto, o vereador Jairinho, Henry disse para ele: "Deixa eu ficar mais um dia com você." Foi o último pedido da criança ao pai. Segundo a polícia, o responsável pela morte é o padrasto, o vereador Jairinho, e o casal foi preso ontem de manhã. Assim que a polícia invadiu o quarto do casal, que ficava na casa de uma tia de Jairinho, ambos jogaram os aparelhos celulares pela janela. Um policial que estava do lado de fora da casa recolheu os aparelhos. Leniel contou como foram esses últimos momentos com o filho antes de entregá-lo aos cuidados da mãe. Quando eu fui entregar para ela, a Monique veio e eu falei: "Vai com a mamãe." E ele: "Não, pai, não quero ir, me dá mais um dia, deixa eu ficar mais um dia com você." Eu falei: "Vai com a mamãe porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte." E ela falou: "Filho, amanhã tem escolinha, amanhã tem futebol, tem natação." E ele disse: "Não, mamãe, eu não gosto." Relatou Leniel sobre os detalhes dos últimos momentos do encontro com o filho.
o delegado Henrique Damasceno, doutor, esse é um doutor Henrique Damasceno, responsável pela investigação da morte do menino. Engraçado, né? Essa matéria aqui, esse texto aqui é do G1, né? O delegado eles não chamam de doutor, o vagabundo do Jairinho eles colocam lá, doutor Jairinho. O delegado doutor Henrique Damasceno, responsável pela investigação da morte do menino Henrique Borel, afirmou ter certeza de que o vereador foi o autor das agressões que mataram o menino e de que a mãe dele, Monique Medeiros, foi conivente. O pai do menino Henry falou sobre a morte do filho. Eu duvidava que a Monique podia ter acobertado. Em outro trecho da entrevista para a Globo, ele disse também que responsabiliza a Monique por não ter evitado a morte do filho. Eu não acreditava que a Monique, como mãe, poderia ter encobrido algo nesse sentido. O que tivesse esse tipo de participação. Porque mãe é mãe. Eu não acreditava que uma mãe poderia estar encobrindo algo de tamanha monstruosidade. Os dias se passaram, ouvimos depoimentos, casos de ex-mulheres do Jairinho. Então a gente já sabia mais ou menos quem era Jairinho. Mas o papel da Monique na sequência de fatos e na omissão de proteção como mãe, acho que eu duvidava que ela podia realmente ter encobertado, disse Leniel. Leniel lembrou ainda que o filho disse que havia sido machucado pelo padrasto e que a ex-mulher negou uma possibilidade e que ainda disse que mataria caso a agressão acontecesse. Ela falou, esquece isso, não acontece, inclusive eu mataria se eu descobrisse que o Jairinho faz, que ele machuca o nosso filho. Eu acho que ela matou mesmo, mas matou o filho. Ela cumpriu a promessa, ela disse que mataria, matou o filho. Porque o Jairinho ela não matou. O Jairinho sustentava essa vagabunda que saiu da... para não falar da merda. Não, já falei, né? Ela saiu da merda. E esse Jairinho proporcionou a ela uma vida de luxo. E em troca da vida de luxo, ela matou realmente o filho. O engenheiro, o Leniel, pai do garoto, do Henry, comentou durante a gravação que sempre achou Monique uma boa mãe durante os 4 anos de vida de Henry. Contudo, na opinião dele, as coisas mudaram quando ela começou a namorar com o vereador Jairinho. A partir do momento, e hoje eu vejo, quando ela se juntou com o Jairinho, ela foi morar com o Jairinho, parece que ela quis apagar o filho da memória. Ou, de alguma forma, que aquilo estava impedindo ela de viver uma nova vida. Então, assim não sei o que posso pensar de Monique, disse Leniel. Pensar que ela é uma vagabunda. Porque se ela quisesse realmente viver uma nova vida sem o filho, ela poderia, ao menos, ter tomado a postura de falar, Leniel, eu quero que você fique com a guarda de nosso filho. E pedir na justiça para passar a guarda para o pai. Agora nós vamos ver o perfil, porque o Jairinho, a gente sabe que é vagabundo mesmo, que é bandido. Foi criado por um miliciano, né? Todo mundo no Rio de Janeiro sabe que ele é bandido, que ele é miliciano. Ele foi eleito, inclusive, com apoio de bancada evangélica e de grupos milicianos para ser vereador no Rio de Janeiro. Agora, a Monique Medeiros, que se faz de santa nas mensagens que mandava para o Leniel, ela se chama Monique Medeiros Costa e Silva de Almeida, de 32 anos. Mãe de Henry Borel. Era até o ano passado, olha só como eu falei, ela saiu lá de baixo. Uma professora de classe média do Rio de Janeiro. Exercia o cargo de diretora numa escola municipal, a Ariana Viana da Silva, lá em Senador Camará, na Zona Oeste. Bairro relativamente pobre, de famílias humildes. Ela morava em Bangu, também outro bairro humilde, de classe média. Não de classe média alta, mas de classe média. Ela morava em Bangu com os pais e depois que se separou
do Henry, que é o pai... depois que ela se separou do Lionel, que é o pai do Henry, o cenário dela com o Dr. Jairinho mudou completamente no final de agosto. Ela foi no almoço na Barra da Tijuca e conheceu o Jairinho. O encontro virou um romance, daqueles que olhou, conheceu, abriu as pernas. Sou safada. O encontro virou esse romance, eles já foram morar juntos em novembro do mesmo ano, até a morte do filho dela, dia 8 de março. Aliás, até ontem, quando foram presos, estavam dormindo juntos. A investigação da polícia revelou que Henry era vítima de agressões de Jairinho e que Monique sabia disso, mas não denunciou, nem fez algo para afastar o filho do agressor. As semanas após a morte do menino foram o que revelaram o lado frio de Monique, que é filha também de uma professora e de um funcionário público da aeronáutica. Após o enterro do filho, por exemplo, ela foi num salão de beleza no shopping metropolitano da Barra da Tijuca, próximo da onde mora. Ela foi fazer as unhas das mãos, dos pés, escovou os cabelos, gastou R$ 240 e tirou essa foto, se exibindo na frente do espelho após ter ido ao salão de beleza, que não fez um bom trabalho, porque ela continua com cara de vagabunda, continua feia e se achando gostosa, né? Com esse corpo cheio de fibrose, depois de fazer lipoaspiração, com o peito emborrachado, coisa mais artificial do mundo. Enfim, aquele tipo de mulher fútil, vulgar. É uma vagabunda. Esquisita, né? Fibrose de lipo, peito estufado. Né? Pois é. E a cara, a mesma cara de... puta! Né? Que salão nenhum dá jeito nisso. No dia do depoimento dela, ela fez uma selfie. Agora mudando a foto. Ela fez essa selfie. Ela parece relaxada, de boa, com os pés e as pernas em cima da cadeira, da longarina da delegacia de polícia. E dando um sorrisinho ao lado de um homem. Dá pra ver que ela tá com as pernas viradas em direção ao homem. Provavelmente, alguns instantes depois, ela deve ter aberto as pernas para esse homem também. E a gente faz, bem direitinho e gostosinho. A imagem foi resgatada do celular de Monique, que estava em poder da polícia. Todos esses comportamentos chamaram a atenção dos investigadores do caso, que mantiveram Monique sob monitoramento. A mesma frieza voltou a se manifestar ontem, quando ela foi presa ao lado do Jairinho. Segundo a apuração da revista Época, desde o momento em que foi presa até o trajeto ao 16º DP, ela não chorou. Desde que conheceu o Jairinho, Monique mudou sua vida completamente. Deixou o endereço simples no Bangu, onde vivia com os pais, e foi para um condomínio de classe média alta na Barra da Tijuca. Classe média alta não, classe alta. Barra da Tijuca é só filé. E ela se mudou para lá em janeiro. Ela pediu exoneração do cargo de diretora da escola e ganhou outro cargo, no Tribunal de Contas do município, onde passou a atuar no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná. O salário também mudou. Na prefeitura, como diretora, ela recebia R$ 4.487,27. No Tribunal de Contas do Rio, ela começou a ganhar R$ 12.177,04. Ontem, o conselheiro do Tribunal de Contas, o Luiz Antônio Guaraná, disse que Monique foi exonerada, com data retroativa a 24 de março. É o caso, talvez, depois do caso do menino Bernardo, depois do caso da Isabela Nardoni, são bem semelhantes e tão cruel quanto os casos citados agora. O que me deixa pé da vida é que eu sei que depois de uns 8,
9 anos de cadeia, eles já vão progredir eles já vão ter progressão de pena e poderão já usufruir das saidinhas, depois das saidinhas, regime semiaberto, e não vai dar aí 15 anos, já estarão nas ruas. Gente, vamos mudar de assunto então, vai. Seguinte, aqui na nossa região existem 50 pessoas, segundo o G1 TV Tem de Itapetininga, 50 pessoas esperando por leitos em hospitais da nossa região. A região de Itapetininga tem 51 pessoas com sintomas de Covid na lista por espera na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, o CROSS. Eles estão aguardando por leitos em hospitais nesta sexta-feira. A situação acontece em 13 cidades. Segundo a lista da TV Tem, Angatuba tem 2 pacientes esperando vaga em hospital. O mais preocupante é o município de Puri, com 15. Guareí tem 8. Cerqueira César 3. Fartura 3. Itaberá 1. Itapetininga 3. Piraju 2. São Miguel Arcanjo 7. Sendo 1 que é morador de Itapetininga. Riversul tem 3. Bernardino de Campos 2. Boituva 1. E Porangaba está na lista também com 1 paciente, aguardando a abertura de vaga na unidade de referência que atende Porangaba e o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu. Então essa é a lista que foi atualizada, que está publicada na manhã, até o final da manhã de hoje, pelo G1 TV Tem de Itapetininga. Bom, gente, já que estamos falando de Porangaba, aconteceu um acidente aqui em Porangaba ontem por volta das 11 horas da noite, lá na rua Benedito de Paula Leite. Colocando as imagens aí para você ver em tela cheia, você já deve estar de saco cheio de olhar a cara deste narigudo que vos fala. Então vamos olhar as imagens desse acidente aí, impressionante, né? Um caminhão, um veículo Ford, né? Ele se chocou contra este muro nessa casa que fica na rua Benedito de Paula Leite. Isso por volta das 11 horas da noite, às 23 horas de ontem. O veículo foi retirado só na manhã de hoje do local. Segundo as informações, o motorista perdeu o controle do caminhão e acabou invadindo a calçada e se chocando contra o muro da propriedade. Felizmente, graças a Deus, ninguém se machucou. O motorista do caminhão não se machucou e também nenhuma pessoa dentro do imóvel se machucou, mas poderia ter se machucado se tivesse alguém ali no quintal, hein? Ou ali na calçada. Pois bem, os danos são consideráveis na residência, também no veículo, mas tudo se resolve. Inclusive, segundo as informações do proprietário do imóvel, o próprio motorista do caminhão se prontificou a assumir as despesas com a reforma do imóvel, do muro também, né? Enfim, mas foi um acidente que, apesar das imagens serem chocantes, não causaram danos físicos em ninguém, graças a Deus. E graças a Deus também tudo está se resolvendo, né, entre os envolvidos, aí o proprietário do imóvel, o dono do caminhão, né, tudo está se resolvendo. Imagens realmente chocantes, mas graças a Deus sem nenhuma gravidade, né, gente? Agora vamos tomar cuidado, né, na hora de dirigir, principalmente à noite. É complicado, né? Gente, ontem também, ação da Polícia Militar aqui em Porangaba. Aqui em Porangaba, nós temos algumas informações ainda pendentes, né? Estamos aguardando aí essas informações, mas recebemos já algumas informações preliminares, porque muita gente viu e muita gente ficou curiosa para saber o que será que está acontecendo na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Então, nesse trecho aqui da Avenida Cristino Manuel de Miranda, ontem por volta das 17 horas, diversas viaturas da Polícia Militar e diversos agentes da Polícia Militar, porque contou com o apoio das polícias militares de Cesário Lange, Bofete e Torre de Pedra, além da Polícia Militar aqui de Porangaba, numa ação que foi feita numa residência. Não se sabe, essa informação que eu quero averiguar, se foi por denúncia ou não. A polícia fez uma ação, os policiais estavam até armados, cercando a residência, para fazer uma ação. Supostamente foi por causa de denúncia a respeito de posse ilegal de arma de fogo. A polícia chegou no imóvel
e encontrou dentro do imóvel uma espingarda. Também não foi divulgado o calibre dessa espingarda, né? O armamento foi apreendido e também o responsável por essa arma também foi preso, foi conduzido, segundo as informações, para a delegacia da Polícia Civil em Botucatu. Ele foi conduzido lá onde vai responder por posse ilegal de arma de fogo. Então foi isso que aconteceu, essa movimentação intensa de policiais ontem, que foi vista por muita gente ali na Avenida Cristino Manuel de Miranda. A polícia fez aí uma incursão numa residência, supostamente amparados numa denúncia por posse ilegal de arma de fogo. Lavrou êxito, porque encontrou a arma ilegal e prendeu também o proprietário dessa arma de fogo. Então foi esse o fato que movimentou a Avenida Cristino Manuel de Miranda ontem, no final da tarde, e que fomos questionados aí por muitas pessoas se nós sabíamos o que tinha acontecido. Bom, maiores detalhes nós vamos publicar lá no nosso site depois, ok? Estamos aguardando aí algumas outras informações. Bom, gente, Porangaba, como todos sabem, agora nós vamos falar do Covid-19 na nossa cidade, está registrando diversos casos, novos casos de Covid-19, inclusive daqui a pouco nós vamos passar o boletim, tem muitos casos aí. A cidade de Porangaba registrou também uma triste ocorrência ontem, um triste fato. 2 mortes num único dia, não tinha acontecido isso ainda no nosso município. Aliás, as mortes estavam bem espaçadas. Para se ter uma ideia, 2020 terminou com 2 óbitos em decorrência do Covid-19. Neste ano, então, de 2021, nós tivemos 6. Nosso número era de 2 óbitos até 2020. Depois tivemos esses outros óbitos aí de 6 pessoas, 6 moradores que infelizmente perderam a vida para o Covid-19. E foi a primeira vez que aconteceu de Porangaba registrar num único dia 2 mortes. O que mostra, o que evidencia que o coronavírus está cada vez mais alastrado e cada vez mais forte no nosso município. Gente, lamentável, faleceram ontem um homem de 69 anos, outro de 86, são 2 homens, estavam internados no Hospital das Clínicas de Botucatu e infelizmente não resistiram às complicações da doença. No domingo, Porangaba já tinha registrado o óbito de uma senhora de 85 anos, que estava aguardando, no pronto atendimento aqui de Porangaba, ela estava aguardando o surgimento de um leito de UTI no HC do Hospital das Clínicas. Ela não resistiu, o leito não surgiu e ela infelizmente faleceu aguardando o leito. Foi a primeira pessoa aqui em Porangaba a falecer à espera de um leito no HC. Ou seja, nessa semana então, uma semana triste, trágica e de luto para Porangaba. 3 pessoas perderam a vida para o coronavírus. 8 moradores, portanto, no total, perderam suas vidas em decorrência do Covid-19. Para a família e amigos dessas pessoas, só nos resta deixar aqui as nossas condolências. Ontem também muitas pessoas foram pegas de surpresa por um vídeo publicado nas redes sociais pelo prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal. Vamos assistir ao vídeo. Boa noite a todos. Hoje venho aqui para dar uma péssima notícia. Ontem positivei Covid-19. Graças a Deus estou bem, meus filhos e minha esposa já fizeram o teste, deu negativo, graças a Deus. E queria pedir a todos aqueles que estiverem em contato comigo nesses últimos 3, 4 dias, que procurem o pronto atendimento para fazer o teste. Também queria falar para vocês, toda essa população nossa aqui porangabense, que se cuide, fique em casa, se protejam, usem máscara, que o vírus está no ar. Então, peço encarecidamente a todos vocês, se cuidem, usem máscara, se protejam. Nosso PA, nosso pronto atendimento, está passando por um sufoco.
As nossas enfermeiras, todo o pessoal que trabalha no PA estão sendo heróis. Estão dando conta do recado, mas está insuportável. Está faltando oxigênio, está difícil. Mas se Deus quiser, essa tempestade vai passar. Vamos rezar que tudo vai passar. Deus abençoe a todos nós e meu muito obrigado. Pois é, gente. Além do prefeito João Carlos Alves Barros, o Cal, inclusive conversei com ele ontem, né? Ele disse que está bem, praticamente assintomático, sintomas muito leves. Só por causa desses sintomas leves é que ele fez o exame. E que sorte que ele fez. Detectou o Covid-19, está isolado em sua residência, seus familiares não estão, fizeram o exame e não estão com Covid-19. Mas ele está muito bem e, como ele disse no vídeo, ele pede para que todos que tiveram contato com ele procurem os serviços de saúde ou fiquem atentos a qualquer tipo de sintoma, né, que desenvolverem, qualquer tipo de sintoma. Agora, quem não está muito bem, mas está tendo uma considerável melhora, segundo informações que nós tivemos hoje, da vigilância epidemiológica, mas precisou até ser internado no pronto atendimento aqui de Porangaba, é o presidente da Câmara de Porangaba, o Eduardo Bertin, né? Foi detectado que ele também está com Covid-19, foi diagnosticado na semana passada e ontem apresentou alguns problemas, né? Alguns desconfortos mais fortes em decorrência da doença e por conta disso precisou ser internado para ser assistido pelos profissionais do pronto atendimento. Segundo as informações, ele apresentou já melhora, está bem, está sendo acompanhado com atenção pelos profissionais de saúde aqui de Porangaba. Então, ao prefeito João Carlos Alves Barros, o meu amigo Cal e também ao meu amigo Eduardo Bertin, presidente da Câmara, desejo não só a ele, ou melhor, não só a eles, ao Cal e ao Eduardo Bertin, não só a eles, mas a todos que estão com essa enfermidade. Eu desejo proteção divina e rápido restabelecimento da saúde. Que vocês melhorem, que voltem rápido para o seio familiar, para o convívio entre os amigos e as pessoas queridas, que todos que estão com essa enfermidade recebam as bênçãos de Deus e a cura o mais rápido possível. Chega de dor, chega de tanto sofrimento, ninguém aguenta mais. Melhoras então a todos. Bom, gente, mas infelizmente os números não são bons no que se refere aos boletins que nós estamos sempre publicando. Nós recebemos um pedido aqui, agora não esqueci inclusive de separar o nome do internauta que pediu. Ele fez um comentário lá numa das nossas matérias pedindo para que nós divulgássemos com mais frequência o boletim. Gente, nós recebemos o boletim da Vigilância Epidemiológica aqui de Porangaba, né? Não somos nós que fazemos o boletim, não somos nós que contabilizamos ou que fazemos o boletim. Isso daqui vem da Vigilância Epidemiológica. Então nós só fazemos a divulgação, conforme eles nos mandam, nós divulgamos. Na semana passada não foi divulgado em decorrência do feriado de Sexta-feira Santa. Aí teve também a barreira sanitária, que demandou um número de profissionais nessa barreira sanitária, né? Também existiam alguns funcionários que estavam afastados por suspeita de Covid-19, então era menos funcionários, mais trabalho. Infelizmente, esse é um dos problemas que está colapsando a saúde no Brasil, né? Você tem profissionais. Agora está diminuindo o contágio entre os profissionais, segundo estudos já realizados pela Secretaria Estadual de Saúde, acompanhamento dos profissionais do Estado na saúde, né? Porque os funcionários já foram os primeiros imunizados, então está havendo já, graças a Deus, a positividade da vacina nos funcionários da saúde, com menos ocorrência de Covid-19 nos profissionais de saúde. Mas a vacina ainda é muito recente, alguns ainda não tiveram a resposta imunológica completa por causa da vacina, porque demora um período, né, de alguns dias para essa resposta imunológica surgir. Então existem ainda assim alguns funcionários
que contraem a doença, mesmo que seja na forma leve, na forma moderada ou até assintomática, esses funcionários precisam ser afastados para não ter convívio com outras pessoas, para manter o distanciamento social, né? Caso contraiam a doença. Então você tem menos profissionais e mais trabalho, infelizmente. Bom, gente, então na sexta-feira passada não teve o boletim, algumas pessoas ficaram questionando. Mas vamos falar do boletim de hoje, para a gente já colocar um ponto final no Jornal ACN de hoje. É o seguinte, nós tivemos, infelizmente, de quarta-feira para cá, 12 novos casos, fomos para 463 casos confirmados. Há ainda 2 pessoas internadas no HC, no Hospital das Clínicas da Unesp. Há 44 pessoas em tratamento domiciliar, ou seja, 44 em tratamento em casa, 2 em tratamento no HC. São 46 casos ativos da doença em moradores da nossa cidade. 409 pessoas se recuperaram. Há 26 casos suspeitos ainda, é um número alto e preocupante. 26 casos suspeitos de pessoas aguardando o resultado de exames. E o número triste que subiu nessa semana, né? Como você já sabe, subiu ontem e hoje já está vindo esse saldo negativo para nós, de 8 mortes, 8 óbitos, número que infelizmente jamais será apagado da história do nosso município por causa dessa maldita pandemia. Não números, né, que são considerados, né, são consideradas vidas. É que nós não temos o nome de todas as vítimas. Até gostaríamos de divulgar o nome das vítimas, porque por trás de cada nome tem uma história, tem uma família, existem pessoas queridas. É tão chato tratar vidas como números, né? Pois é, meu amigo e minha amiga, e para você, para mim, para todos nós, não sermos tratados como meros números, só nos resta nos cuidar, né? Bom, gente, não preciso mais dar conselho de como se cuidar nessa pandemia. Acho que todo mundo não aguenta mais isso. Todo mundo já sabe o que fazer. Então se cuide. Bom final de semana para você. Muita proteção de Deus, muita saúde, muita paz. E até a próxima.